Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que corresponde ao capítulo 6, versículos de 20 a 35. Esta seção pode ser intitulada de Aviso contra o Adultério ou Retomada do Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 33, ou seja, estamos na reta final desta seção. Hoje corresponde ao antepenúltimo versículo da mesma. E Provérbios 6, 33 diz assim para nós: Achado será conferida e desonra, e a sua vergonha nunca será apagada. Observemos o que a palavra de Deus está falando para nós a respeito do adúltero. Aquele que, como dizia o versículo anterior, carece de coração, que faz da mulher casada, faz dela a sua desgraça por estar se relacionando com a mulher de outro. Se o adúltero for achado, como diz este versículo que acabamos de meditar, Provérbios 6, capítulo 33, se o adúltero for achado, será conferida e desonra. Ele vai ser encontrado deste modo, conferida e desonra. E a vergonha do adúltero nunca será apagada. O versículo prolonga a advertência anterior. O adúltero não só fere a alma, mas deixa marcas visíveis de desonra que o tempo não apaga. O versículo, na sua versão original, fala de ferida, de golpe e de vergonha. Vergonha no sentido de vergonha pública. O pecado contra a fidelidade conjugal não é apenas oculto, mas se manifesta como cicatriz social e espiritual. E não poderia ser de modo diferente, até pela própria natureza do matrimônio. Se nós falarmos do matrimônio especificamente no âmbito natural, como nós falamos do casamento natural, a igreja fala dos dois tipos de matrimônio: o casamento natural, que diz respeito à união entre um homem e uma mulher, sem que necessariamente eles sejam cristãos, a união natural para a qual tende o gênero humano, a união entre um homem e uma mulher, com o intuito de viver o amor conjugal e de se abrir à vida, à geração da vida, com o intuito de viver a fidelidade e a entrega, a doação de si. E a igreja fala também do matrimônio enquanto sacramento. O matrimônio, que já é algo em si natural, que já existe antes mesmo da realidade do cristianismo. O matrimônio existia antes mesmo da encarnação de Cristo Jesus. Por isso que nós falamos do matrimônio natural. Ou seja, aquele matrimônio que, desde lá dos nossos primeiros pais, foi querido e desejado por Deus para o gênero humano. O matrimônio natural nós dizemos que é o matrimônio de Adão e Eva. O sacramento do matrimônio diz respeito ao fato de que, entre cristãos, entre batizados, Deus elevou essa união, que em si já é natural, Deus elevou à dignidade
de matrimônio. Por quê? Porque ele representa, ele torna presente, quando a gente fala representar, é nesse sentido, torna presente essa realidade cristã da unidade fiel e indissolúvel entre Cristo e a sua igreja. Então, o matrimônio sacramento, o matrimônio entre cristãos, não é, vai além do matrimônio natural. Ele supõe o matrimônio natural, ele realiza o matrimônio natural, mas ele vai além. Ele representa exatamente a união escatológica do Cristo total, ou seja, a relação entre Cristo e a sua igreja, que é uma relação esponsal, como nós vimos na carta de São Paulo aos Efésios. Pois bem, se em si, na união natural do matrimônio, já se trata de algo grandioso, o matrimônio enquanto sacramento, ele é elevado a uma dignidade, a uma estatura que no campo espiritual eleva o casal, à unidade, à unidade do ser, à unidade do corpo e da alma, na correspondência à sua vocação enquanto filhos de Deus. Dizer que o pecado contra a fidelidade conjugal, ou seja, o adultério, não é apenas oculto, mas se manifesta como cicatriz social e espiritual. Para dizer isso, interpretando este versículo, Provérbios 6,33, nós precisamos ter em mente o que é que o matrimônio realiza. São João Paulo II, na Familiares Consórcio, falando sobre a função da família cristã no mundo de hoje, no número 13 da Familiares Consórcio, São João Paulo II dizia o seguinte, número 13, os esposos são, portanto, para a igreja o chamamento permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. Então, os esposos são o esposo para a esposa, o esposo para os filhos, a esposa para o esposo e a esposa para os filhos, são testemunhas da salvação, a salvação que aconteceu na cruz, a salvação da qual este sacramento faz deles participantes da salvação. E prossegue São João Paulo II. Deste acontecimento de salvação, o matrimônio, como cada sacramento, está aqui então se referindo, obviamente, ao sacramento do matrimônio. O matrimônio, como cada sacramento, é memorial, atualização e profecia. Observemos essas três dimensões do sacramento do matrimônio, que São João Paulo II aponta aqui na Familiares Consórcio. O matrimônio é memorial, atualização e profecia, assim como cada sacramento. Todos os demais sacramentos também comportam essas três dimensões, memorial, atualização e profecia. E ele vai detalhar. Enquanto memorial, o sacramento dá-lhes a graça e o dever de recordar as grandes obras de Deus e de as testemunhar aos filhos. Agora trazendo para o versículo de hoje. Meu querido, de que forma que eu, enquanto casado, estarei testemunhando? E essa é a pergunta que você deve fazer a você mesmo, a você mesma, enquanto casado, enquanto casado. De que forma eu estarei testemunhando, dando testemunho das grandes obras de Deus, recordando as grandes obras de Deus, testemunhando-as aos filhos, aos meus filhos, se eu estiver exatamente indo na contramão dessa missão, não sendo fiel
eu estarei cometendo um pecado grave. Porque além de ser infiel, e uma vez que o matrimônio é, é exatamente sinal do amor entre Cristo e a sua igreja, eu não estou testemunhando as grandes obras de Deus. Estou, na verdade, testemunhando contra. Eu estou dizendo que Deus não é capaz de realizar grandes obras e que, inclusive, Deus não é capaz de me sustentar na fidelidade. Apesar de a minha infidelidade não ser culpa de Deus. É culpa minha. Aliás, nenhum pecado meu tem a culpa em Deus. É sempre culpa minha. Então, enquanto memorial, o sacramento do matrimônio recorda as grandes obras de Deus e testemunha aos filhos estas grandes obras. O matrimônio por si só traz esse dever de recordar sempre. Enquanto atualização, dá-lhes, a quem aos esposos, dá-lhes a graça e o dever de realizar no presente, um para o outro e para os filhos, as exigências de um amor que perdoa e que redime. Tal como o amor de Cristo na cruz. O amor que perdoou e redimiu. Inclusive, São Paulo fala na carta aos Efésios que Cristo se entregou pela sua esposa, a igreja, para lavá-la com banho da regeneração, para purificá-la, torná-la santa. A igreja é santa por isso, porque Cristo a redimiu na cruz. Cristo fez dela a sua esposa imaculada. E eu atualizo na minha vida enquanto casado, eu atualizo na minha vida enquanto pai de família para os meus filhos, para a minha esposa, enquanto casado para a minha esposa, enquanto pai de família para os meus filhos. Eu atualizo, eu falo deste amor redentor, deste amor salvador de Cristo, à medida em que, amando conjugalmente a minha esposa, um amor conjugal, um amor unitivo, um amor onde nós nos tornamos um, à medida em que eu perdoo as ofensas, à medida em que eu peço perdão das minhas ofensas. Quando eu traio, quando eu sou infiel, eu traio a confiança. Quando eu sou infiel, eu não estou falando, eu não estou dando testemunho de que aquela relação entre minha esposa e eu pode sempre recomeçar, pode sempre ter um novo perdão, um novo recomeço. Mas quando eu sou infiel, eu estou dizendo que aquela relação é impossível de se manter na fidelidade do amor. É impossível de haver perdão, é impossível de haver compreensão. Estou traindo não só a minha esposa, mas eu estou traindo também o amor de Deus. E eu estou traindo meus filhos. E São João Paulo II continua dizendo, enquanto profecia, o sacramento do matrimônio dá-lhes a graça e o dever de viver e de testemunhar a esperança do futuro encontro com Cristo. Como que o meu matrimônio será profecia, o matrimônio entre minha esposa e eu será profecia, se estará testemunhando o futuro encontro com Cristo na plenitude, se eu estou negando que quero ir, que eu quero ter esse encontro com o Senhor, ao trair a minha esposa e trair também a sua confiança, a confiança da minha esposa, a confiança dos meus filhos, traindo a confiança em Deus, porque Deus depositou confiança em mim. E Ele me concedeu a graça para ser fiel. Como que eu estarei testemunhando o encontro com Cristo se eu estou exatamente buscando me encontrar com a minha desgraça, com o meu pecado? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos chama a viver a verdadeira
fidelidade matrimonial. Eu quero finalizar dizendo que a ferida da infidelidade não cicatriza facilmente. Ela se torna cicatriz que acusa, vergonha que acompanha, desonra e que não se apaga. Reflitamos muito bem nisso. Reflitamos muito bem nisso. Mas não nos esqueçamos. Ainda que a marca permaneça aos olhos dos homens, Deus, em sua infinita misericórdia, pode transformar a cicatriz em testemunho de conversão. Se você nunca caiu no pecado da infidelidade matrimonial, reze e peça a Deus a graça de nunca vir a cair, de permanecer fiel, firme. Mas se você já veio a cair, reze, peça a Deus a misericórdia, peça ao Senhor a graça de ser fiel, de voltar para Ele e de viver a fidelidade que Cristo confiou a você e sua esposa, a você e seu esposo. E que essa cicatriz venha a se transformar em um testemunho de conversão, de alguém que mudou de vida. O que não se apaga da memória humana pode ser purificado no coração divino. Então não brinquemos com a fidelidade. Ela é o selo do amor eterno de Deus. Que o Senhor nos ajude, portanto, a sermos fiéis. E se por algum momento formos infiéis, que arrependidos voltemos ao Senhor, peçamos a graça de viver a fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.